Olá, boa noite, tudo bem? Nós vamos começar a nossa live um pouco mais cedo e eu estou aqui na cidade de Mongaguá, São Paulo, na praia, então eu preciso fazer esta live mais cedo. Eu vou chamar, ou seja, o tema da nossa live é o chamado para ser corajoso. Nós estamos já no ano de 2025. Graças a Deus por você que está aí. Aqui é o pastor Nelson, missionário Nelson, e nós esperamos que você compartilhe com outras pessoas, que vai ser uma bênção. A live da madrugada, no momento, nós não estamos fazendo, porque onde nós estamos não há um espaço assim suficiente para nós fazermos a nossa oração. Mas logo nós estaremos de volta, ok? Portanto, seja abençoado nesta noite, seja bem-vindo. E vamos falar sobre Josué capítulo 1 e o versículo 9. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. O que na realidade significa ser forte na Bíblia? Parte de ser forte e corajoso significa confiar em Deus, confiar no Senhor, depositar nele toda a nossa confiança, como nossa verdadeira fonte de força. No caso de Josué, o que nós vemos aí, ele não tinha todas as respostas para os desafios que estavam diante dele, mas ele foi aconselhado a seguir, a não desistir. Como também nós não temos todas as respostas para os nossos problemas, mas, no entanto, o que é que nós podemos encontrar? Encontrar a força em Deus que pode todas as coisas, em Deus que tem todo o poder. Qual foi, na realidade, a maior lição de Josué? A lição que o livro de Josué nos traz. Podemos trazer para o nosso dia a dia todas as lições do livro de Josué, que nos ensina a aprender como você conquistar, a terra. Nos aprende que a terra continua sendo o dom de Deus, que todos os seus filhos, que todas as filhas de Deus, e o que nós conquistamos, nós temos o direito, na realidade, de lutarmos constantemente, diariamente, e temos que ser pessoas diferentes, e não devemos cruzar os nossos braços, ok? Diante das ameaças, das dificuldades, mas sairmos da nossa zona de conforto e lutarmos, ok? Lutarmos a cada dia, lutarmos a cada momento. Quantas vezes Deus fala, seja forte e corajoso, não tenha medo? 365 vezes nós podemos encontrar esta expressão. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você aonde quer que você for, aonde quer que tu andares. Deus vai estar conosco em todos os momentos, em todas as dificuldades da nossa vida, nós iremos ter a presença de Deus. E se a presença de Deus faltar, queridos, vai faltar tudo. O que não pode faltar em nós é a presença de Deus. Eu creio, na realidade, que o chamado de Josué é um chamado que tem ecoado de geração a geração. É talvez uma história que nos passa uma lição de muita coragem. Talvez nunca antes na história foi necessário nós sermos fortes, nós sermos corajosos, e nós estamos vivendo momentos de muita aflição, momento de muita dificuldade. Entra ano e sai ano, as dificuldades elas estão presentes, e o que é que nós, gostaram do meu chapéu, que top aí? E nós podemos entender que os problemas são cada vez piores, porém o que nós precisamos ser fortes. São desafios do dia a dia e nós precisamos de muita força, de muita coragem,
temos a capacidade de enfrentar os problemas, enfrentar as situações, porém a nossa capacidade, ela vem de Deus. A palavra de Deus nos diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Quem nos fortalece é o Senhor. Nós precisamos, queridos... Sim, eu estou bem. Quem está perguntando aí? Vicente Navarro. Estou muito bem. E você? Então, meus queridos, nós precisamos dessa coragem muito grande. Ser forte e corajoso, na realidade, eu não estou falando de força física, ter músculos fortes, resistência física, mas eu estou falando aqui de uma resistência espiritual, de uma capacidade mental, de uma mente renovada em Cristo Jesus, para que possamos enfrentar a batalha espiritual do dia a dia, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas são contra potestades, são contra demônios que estão aí nos ares, querendo destruir os nossos projetos, querendo nos tirar do foco, e nós precisamos... Muito obrigado aí, ok? Vicente Navarro, você é de onde? Nós precisamos ter o nosso foco em Deus e confiarmos completamente nele. Ontem eu falei sobre a esperança, essa esperança que nós devemos ter em Deus a cada instante e a cada momento. O campo de batalha está em nossa mente, e a nossa mente precisa estar renovada dia após dia, momento após momento. Isso significa que eu necessito de ter uma determinação muito forte, uma determinação muito grande, e perseverar diante de toda e qualquer dificuldade, diante de toda e qualquer circunstância que se levanta diante de nós. Portanto, meus queridos, nós precisamos entender que o plano de Deus para a nossa vida é um plano bom, é o melhor que Ele tem para nós. A coragem, por sua vez, está diretamente ligada à força. Ser corajoso significa enfrentar os medos, as incertezas, as inseguranças que vêm nos paralisar. É ter uma disposição mental, espiritual muito forte e sairmos da zona de conforto. Eu estou em Mongaguá, ok? Sairmos da nossa zona de conforto e nos arriscarmos, ok? É assumir responsabilidades. Por que assumir responsabilidades? Porque aí nós temos um foco, nós temos uma meta, um objetivo a alcançar. A coragem nos empurra para além dos limites que nós mesmos estabelecemos. E com isso nós damos a permissão de um crescimento, de uma evolução. Porque cadê a força espiritual? Precisamos dessa força espiritual e enfrentarmos qualquer gigante que se aproxime diante de nós. Mas que gigantes? O medo, a dúvida, a incredulidade, a enfermidade, a depressão. Precisamos enfrentar tudo isso e, de cabeça erguida, glorificarmos o nome do Senhor. Ser forte e corajoso não é uma tarefa fácil. Nunca foi fácil e nunca vai ser fácil. Mas a palavra de Deus nos diz: tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Requer resiliência, organização, disciplina e, acima de tudo, ter um coração aberto para ouvir a voz de Deus. Ter um ouvido espiritual sensível para ouvirmos a voz do Senhor. É necessário acreditar no teu potencial, porque você tem um potencial. Nós temos um potencial. Deus nos capacitou de forças espirituais para que nós pudéssemos vencer todos os poderes das trevas. Mas como é que eu posso ter esta coragem? Ser forte e corajoso. Aprendendo a ser forte e corajoso no lugar
de oração, no lugar secreto, no qual eu encontro força, eu encontro coragem, e eu vou buscando. Oi, Vicente, tudo bem? Depois fala comigo aí no privado. Eu preciso dessa oração, porque através da oração eu vou me firmando em Deus, eu vou falando com Deus, vou expondo diante dele os meus problemas, e eu busco a presença de Deus. Nossa busca pela presença de Deus nos fará realmente pessoas com uma força espiritual, e nós vamos vencendo a cada instante, e somos chamados para buscar a presença do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Compartilhe aí, pessoal, essa live com outras pessoas. Foi no lugar da oração que Davi, na realidade, ele encontrou forças para vencer as guerras que ele enfrentou. E foi no lugar da oração que ele encontrou força e coragem para enfrentar o gigante Golias. E da sua intimidade com Deus, Débora exerceu um governo muito forte, sendo profetisa e juíza para Israel. Uma mulher que entrou para a história, mostrando a sua força, mostrando a sua fé e a sua coragem. E o Daniel foi outro grande guerreiro, que ele aprendeu a depender de Deus, e ele ficou na história. A história de Daniel nos é contada até hoje. Outro moço que venceu tudo foi José do Egito. Ele venceu todas as batalhas, e Deus o colocou num lugar de honra, porque ele foi forte e corajoso. Ele não cedeu às tentações, porém enfrentou tudo com resignação, tudo com resiliência, porque Deus era com ele. Nós também estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, e nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, para que o chamado de Deus possa acontecer em nossas vidas. Todas as gerações antes de nós deixaram uma marca, deixaram um legado, deixaram uma história. Nós vimos em Hebreus capítulo 11 a galeria dos heróis da fé, quando ali naquele capítulo é mencionado vários profetas, várias pessoas que venceram através da fé e observaram de longe as promessas, morreram sem, contudo, as promessas terem se cumprido na vida deles, mas eles acreditaram, porque a pátria deles não era aqui. Existem pessoas que querem simplesmente construir um castelo aqui neste mundo, porém a nossa pátria não é aqui. Aqui não é o nosso lugar de descanso. Aqui é um vale de lágrimas, de lutas, de pelejas, de dificuldades. Então pense na sua vida nesta noite. Pense na coragem desses homens que serviram de inspiração para nós, que serve de inspiração para que nós possamos nos erguer. Nosso Deus segue escolhendo improváveis e os transformando em governantes. Deus, ele continua escolhendo pessoas que acreditam que tem um chamado, que é forte, que é corajoso e que enfrenta toda e qualquer dificuldade, né? Ele segue colocando fora todos os nossos medos e nossas inseguranças. Mas por que ele segue colocando isso fora? Porque eu me entrego à causa, porque eu busco, eu oro, eu faço o meu quartinho de oração, o meu momento de intercessão. E Efésios capítulo 6 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Essas palavras são palavras de edificação, palavras de exortação do apóstolo Paulo para os irmãos de Éfeso, da igreja em Éfeso, convidando-os a confiar em Deus. Estas mesmas palavras são lançadas para você nesta noite, que você possa confiar em Deus, possa confiar no Senhor. Somos chamados a nos fortalecermos, a termos a força, a coragem do Senhor para enfrentarmos todo e qualquer desafio. A vida neste mundo, meus queridos, não é nada fácil. Nós somos constantemente atacados.
as adversidades, as tentações, as batalhas espirituais, os espíritos enganadores estão aí presentes, querendo nos levar ao desespero, mas o apóstolo Paulo, ele nos lembra que não precisamos depender das nossas próprias forças, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais em Cristo, para destruição de fortalezas. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós somos fortalecidos em nosso espírito, a nossa fé ela vai aumentando, a nossa coragem vai aumentando e Deus vai nos capacitando, vai nos enchendo da sua presença. E a presença de Deus jamais poderá faltar em nossas vidas. Portanto, a expressão fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder nos dá um incentivo muito grande a termos um relacionamento com o nosso Deus e a meditarmos na sua palavra, a termos essa intimidade com o Senhor. E além disso, quando estamos fortalecidos por Deus, nos tornamos instrumentos da sua graça, instrumentos da sua verdade, instrumentos do seu poder. Nós podemos encorajar e fortalecer aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão próximos de nós, e levarmos uma palavra de confiança, uma palavra de alerta, uma palavra de alegria, uma palavra de consolo. Em resumo, Efésios capítulo 6, versículo 10, nos convida a confiarmos totalmente em Deus. Quando nós nos fortalecemos no Senhor, nós temos coragem, força, capacitação para enfrentar todo e qualquer problema, toda e qualquer situação. E o Salmo 46, versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E Deus está levantando um povo, uma geração que está sendo convocada a comunicar a sua palavra, a comunicar a mensagem de poder, a mensagem de esperança, a mensagem de transformação. Portanto, meus queridos, quando o versículo diz, não fui eu que te ordenei, quem ordenou foi Deus. Se Ele me ordenou e se Ele me chamou e se Ele me escolheu, porque Ele sabe que Ele podia realmente investir na minha vida. A palavra de Deus nesta noite é: seja forte, não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você. Não vai faltar a presença dEle por hipótese alguma. A presença de Deus vai estar constantemente em nossas vidas. E com esta presença de Deus, nós saltaremos muralhas. Com a presença de Deus, nós colocaremos as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. O próprio Jesus disse: olha, vocês não precisam ficar preocupados, porque eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é muito lindo, isso é muito especial, porque a presença de Deus nos dá força. A presença de Deus nos fortalece, a presença de Deus nos dá coragem, o poder da presença de Deus é algo muito especial, é algo magnífico, e as Escrituras elas nos fornecem infinitos exemplos, mostrando-nos como a presença de Deus ela nos exorta a continuar. Sem a presença de Deus, Moisés sabia que era inútil tentar qualquer coisa. Quando ele falou face a face com o Senhor, ele afirmou com ousadia: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Ele estava dizendo o quê? Senhor, eu preciso da tua presença. Nós não seguiremos sem a tua presença. Então a atitude de Moisés foi uma atitude muito especial, porque ele estava invocando a presença de Deus. A presença de Deus era evidente na vida de Abraão. Foi muito evidente, até mesmo os pagãos ao seu redor reconheceram a diferença entre suas vidas e a dele. Abimeleque falou a Abraão, dizendo: Deus está com você em tudo que você faz. Isso, Gênesis capítulo 21, versículo 22. Esse rei pagão disse: há algo errado em você, Abraão. Deus está com você.
aonde você for, então não se preocupe. Um anjo disse a Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Juízes capítulo 6 e o versículo 12. E o próprio Senhor Jesus disse a Gideão: vai com a tua força, nesta tua força, né? Vai com a força que tu tens e libertarás a Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu quem te enviei, né? Embora Gideão se considerasse um covarde, Deus o chamou de homem valoroso. O Senhor queria provar realmente o que qualquer um pode fazer quando a presença de Deus está na sua vida. Portanto, meus queridos, não te mandei eu, seja forte e corajoso. Esta é a promessa que o Senhor Deus tem para conosco. Deus disse a Isaías uma promessa muito linda, que ele faz àqueles a quem ele ama: não temas, porque eu te resgatei. Eu te chamei pelo meu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Isaías capítulo 43, versículo 1 ao 3. Com a presença de Deus em nossas vidas, nós vamos passar por toda e qualquer situação. Então vejam, queridos, que Deus, Ele nos dá uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, e nós precisamos confiar naquilo que Deus fala. Nós precisamos confiar naquilo que o Senhor tem para todos nós. E Moisés buscou a Deus por uma manifestação contínua de sua presença, para que eu conheça a ti. Nós vamos conhecendo a Deus, quando essa manifestação de Deus, ela vai ocorrendo em nossas vidas, em nossos corações. Portanto, meus queridos, a palavra nesta noite é de coragem, de ânimo. Nós podemos encontrar esta força no Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos esta grande revelação apenas quando nós nos chegamos em oração ao trono de Deus, à presença de Deus, com o nosso rosto desvendado, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Estamos sendo transformados na mesma imagem, de glória em glória, pelo seu Espírito. E essa revelação da glória de Cristo vai nos proporcionar uma fé muito grande e um poder de preservação em nossas vidas, principalmente a nossa vida espiritual. Nós necessitamos, na realidade, da nossa vida espiritual, e à medida que você vai entrando neste rio de Deus, nesta revelação de Deus, você vai alcançando uma grande vitória. Portanto, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, para a glória de Deus.